Vamos pedir a Deus que por sua graça nos abençoe na continuação do nosso estudo. Vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo especial. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este dia, em especial na vida da Aninha. Muito obrigado, meu Deus, por este reencontro com a Tua Palavra, por este momento de manifestação do Filho, do Verbo, de cuja boca podemos ouvir a espada aguda, a espada afiada, que penetra a nossa alma, que discerne mentes e corações. Pedimos que na misericórdia infinita do Filho de Deus, Tu estejas, ó Pai, te assenhoreando de nós, movendo o Teu Espírito entre nós, porque estamos em solo sagrado, que é a Tua Palavra aberta diante de nossos olhos, ó Deus, diante da qual nos encurvamos apequenados por saber que trata-se da revelação do Deus eterno, ainda que vertida num plano infinitamente, ó Deus, diminuído para que caiba dentro do nosso entendimento e ainda assim precisa ser absorvida pelos recursos da fé e por operação da graça, mas é solo sagrado, porque se trata da revelação do Deus Todo-Poderoso, é a voz do Teu coração, Teu próprio desígnio, e diante desta palavra, ó Deus, de sobreexcelência para a nossa fé, nós nos colocamos rogando que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor abra nossos sentidos espirituais, que o Senhor sensibilize o nosso coração, para que ela não seja letras que se desperdiçam na oportunidade do nosso tempo, mas antes revelação de Deus que fecunde o nosso ser, que produza frutos, que volte para Ti conforme o Teu propósito e produza a nossa edificação, que seja por Ti aprovada, que leve a nossa vida ao desenvolvimento da nossa salvação conforme a proposta do apóstolo Paulo. Senhor, serve-te deste tempo, por curto que seja, e fala ao nosso coração, porque queremos aprender e queremos que o Senhor, por graça e pelo ministério do Teu Espírito Santo, nos ensine. Nós Te rogamos e Te bendizemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós eu tinha dito a vocês que entraríamos nos tipos humanos de Jesus, mas acontece que ainda temos 2 pontos para considerar da tipologia da igreja, antes de entrarmos nos tipos humanos de Jesus, e hoje nós vamos então ao penúltimo deles, que é a alegoria, ou as alegorias. No caso aqui não é o penúltimo, é o último dos tipos da igreja, só que em 2 partes. As alegorias que ainda representam a igreja. Nós estivemos vendo o tipo humano da igreja, não foi? Onde vimos aí Ruth, etc. E agora nós vamos ver metáforas ou alegorias que ainda representam a igreja e que, da mesma maneira, na mesma dimensão da proposta da tipologia, que é a didática de Deus, a didática simbólica de Deus para nosso ensino, na mesma intensidade, da mesma forma como a Bíblia se serviu de tipos não humanos, a pedra, o maná, para figurar o Filho de Deus, a sua obra, como tabernáculo especialmente, de igual forma, e não mais o tabernáculo, porque o tabernáculo foi tipo da obra de Cristo, nós agora vamos ter o templo como tipo da igreja, tipo não humano da igreja, e ainda dentro da tipologia. Então nós não podemos perder de vista de que essa é a didática de que Deus se serviu, e aqui para tipificar a igreja, na mesma medida em que Ele simbolizou durante séculos, para o entendimento do seu povo, a obra da salvação através dos rituais estabelecidos, os rituais estabelecidos que figuravam o sacrifício de Jesus, e ali o cordeiro, o Yom Kippur, aquele dia da purificação, com os 2 bodes que eram um morto e outro enviado. De igual maneira, nós temos Deus se servindo de tipos não humanos para falar da igreja, porque Ele quer que nós tenhamos uma compreensão amplificada do significado e do lugar da igreja e o sentido real da igreja. Ora, nós sabemos que a igreja é sacerdócio, a igreja é família, a igreja é corpo, tudo isso. Mas saber estas coisas sem se aprofundar na razão da metáfora é perder o entendimento que está sendo oferecido e que é necessário. Deus não nos ensina coisas para que haja acréscimo de conhecimento. Não. Toda a proposta de ensino bíblico é transformadora. É o recurso de que o Espírito Santo se serve para nos modelar e nos transformar na imagem do Filho de Deus. E aqui está outro da mesma maneira. Então, até onde tem que ir, obrigado, querido, até onde tem que ir o nosso entendimento da igreja? Por que precisamos saber? Você já conhece, como eu acabei de citar, alguns
títulos, alguns construtos que nos falam da igreja. Por exemplo, sacerdócio real. Agora, por que então o templo vai entrar como uma tipificação da igreja, como uma antecipação de séculos? Porque a igreja só vai surgir 1000 anos depois do templo de Salomão, quase 1000 anos. Por que então, com uma antecipação de tantos séculos, de 1 milênio praticamente, Deus então vai figurar a igreja? Para que a gente se aperceba do lugar que ela ocupa no seu plano, do lugar que cabe a ela na sua economia e das promessas que dizem respeito a ela. Então, para que a gente pense no fato de que a igreja feita de gente assume a metáfora do templo, nos escritos de Paulo, nós vamos ver 2 textos que mostram isso bem claro para nós. E aí, um ponto fundamental aqui antes de ver qualquer texto. Por que é importante a gente entender que o templo é tipo da igreja? Porque, infelizmente, nós ainda incorremos por vício, por má habituação, na repetição desse erro, ainda que a gente não entenda mais de forma errada, mas discursa de forma errada, como a igreja romana ensinou, confundindo a igreja com o templo. Não é? É claro que a gente hoje não comete mais esse erro, porque já mais comete o erro de verbalizar isso. Eu fui à igreja, eu estou indo à igreja, se referindo ao lugar da reunião. Né? Claro que mal incomparavelmente pior reside, que aí é uma réplica da teologia distorcida e conveniente da igreja romana, pensando no templo. Isso aí está generalizado entre os evangélicos como casa de Deus. Aí é o mal maior que causa todos os outros danos, né? E que é justificativa para tantos desvios, tanta mediocridade na nossa confissão, que é sem perdão. Então, considerar o templo como casa de Deus, por mais que você esteja piedosamente consciente de que é um espaço consagrado, reservado, com um propósito específico, isso nem de leve favorece a ideia antibíblica de que o espaço físico é casa de Deus. A Bíblia fechou essa discussão no Novo Testamento. Então não tem lugar para justificar nada. Mesmo os nossos famosos hinos centenários, Deus está no templo. Nós temos templos, mas Deus não está no templo. Deus está com os que estão no templo. Quando você não está no templo, Deus não está no templo. Deus não tem o que ficar fazendo no templo. Que ele e o templo não têm absolutamente nada em comum. Mas é tão perigoso e tão danoso isso, porque quando você perdi a palavra aqui, mas não importa. Quando você santifica, santifica o lugar, você torna santificadas as coisas que estão no lugar. E qualquer coisa que você santifique em nome de Deus, incorre no grande risco de se tornar objeto de Deus, e aí, rapidamente, venerado ou mais importante do que o próprio Deus. Então, a começar pelo fato de que ainda é comum nos dias de hoje as pessoas confundirem púlpito com altar, não é? De forma generalizada. Aquelas cadeiras que estão lá são do Senhor, porque estão na casa do Senhor, e por aí vai. Então, esse tipo de verbalização, que parece não trazer nenhum mal em si mesmo, traz todo o mal em si mesmo. A primeira coisa que ele faz é um desvio de visão. Depois, uma conceituação errada que abre portas para aberrações do tipo idolatria sem imagem. Então a coisa fica feia, porque há até quem brigue por conta disso. O outro grande problema, é um mal inclusive apontado por René Kivitz há muitos anos, é que quando você declara que o templo é casa de Deus, você justifica qualquer tipo de solicitação financeira e de barganha. Verdade. Sim. Qualquer tipo. Isso acaba se transformando numa situação institucional validada pela piedade. Aí é sem perdão. Por exemplo, eu já contei a vocês, vou repetir hoje para poder reforçar isso aí. Mas eu me lembro de estar numa igreja, assistindo um culto, eu saí abatido aquela noite de lá com isso, muito, aquilo mexeu comigo. Eu estava lá participando do culto, onde ouvi 2 notícias dadas pelo pastor dirigente do culto. Uma celebração
Irmãos, estamos muito contentes porque nós fundamos aqui a Caixa Missionária, então temos o Fundo Missionário, lembra disso? Temos o Fundo Missionário, os irmãos sabem dos missionários que nós estamos apoiando no campo, que estamos ajudando. O ano passado conseguimos dar 13º para todos os missionários, mais pessoas agregaram-se ao Fundo Missionário e então nós já conseguimos ter agora um orçamento da ordem de R$ 1.200 para o Fundo Missionário. Eram os 9 missionários que dependiam desses R$ 1.200. Isso. Então, e ele estava dizendo isso, celebrando. Conseguiram chegar ao grande numerário de R$ 1.200 que repartiam com os 9 missionários. Como o fundo missionário tinha sido feito com a intenção santa de ter uma renda exclusiva da igreja para missionários, de maneira que eu não preciso mexer no orçamento que entra via ofertas, dízimos, etc. Então eu não preciso estar fazendo aqui ofertório para missionários, porque agora já temos uma proposta. Nós temos um fundo missionário. Você quer contribuir para missionário? Você entrega a sua oferta dizendo, é para o fundo missionário. Então já conseguimos agregar irmãos de maneira que temos R$ 1.200. Tá, ouvindo isso, o povo deu glória a Deus, amém, tarará, e ele estava muito contente. Na metade do culto, vem um novo anúncio. Irmãos, não esqueçam a nossa campanha para mudarmos todo o som da igreja. Dos R$ 30.000 já temos 16. Acabou comigo aquela noite. Então observe, esse tipo de coisa tem a ver com o templo, com a casa de Deus. Entendeu? Eu não sei quem é missionário, o que o missionário faz, não estou nem aí para que ele faz, mas aqui é o lugar que eu uso. Aquela tinta que está pintada ali me beneficia. O ar refrigerado que instalaram ali, eu uso o fruto dele, eu estou usufruindo. Então eu tenho volta, eu tenho troco, aí eu dou. Então é fácil granjear e apelar. Então, não parece ter mal nenhum, tem. O outro mal é o fato de que a pessoa acaba acreditando, especialmente os neófitos, os mal orientados, de que indo à igreja, está indo à casa de Deus, e ali há alguma graça contida, como a igreja católica prega. Ali dentro, ela é a detentora de uma graça. Só por ir aí, você ir ali beneficia. Outra coisa, se eu oro ali, lembra? Foi essa teologia que Jesus tentou tirar da cabeça da mulher samaritana? Se eu oro ali, essa oração tem mais acesso, é mais ouvida, porque Deus está no templo. Tá não, gente. Se existe lugar onde Deus não está, é no templo. A Bíblia me mostra que quem está no templo é Satanás. Está em Mateus capítulo 4. Ele levou Jesus para o pináculo do templo. Então, se existe alguém que a Bíblia diz que está no templo, é Satanás. Está lá no pináculo do templo, na parte mais alta do templo. A gente está fazendo uma piadinha, mas para poder confrontar certas verdades que são santificadas por uma conveniência, às vezes, de tradição ou meramente histórica. Mas Deus tem, então, o propósito de nos mostrar o templo, tipologicamente figurando a igreja, para exatamente tirar esse sentido de que o prédio em si mesmo signifique alguma coisa. Então nós vamos ver nos escritos de Paulo e Pedro as referências à igreja como templo. Primeiro você tem Efésios capítulo 2, 19 a 22. Eu vou ler e aqui já basta para nos prender um pouquinho. O texto de Efésios 2 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que aqui já está outra alegoria para a igreja, família de Deus, certo? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. De onde ele está tirando essa ideia? No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Gente, é muito importante esse jogo de palavras aqui, olha. Todo edifício é ajustado e cresce. Ó, vocês estão sendo edificados em cima de um fundamento, alicerce, certo? Dos apóstolos e profetas. Vocês estão sendo edificados sobre este fundamento para formarem um edifício, e o que vai acontecer, ou a finalidade desse edifício é para que ele se torne santuário no Senhor, santuário santo no Senhor. Só que o processo da edificação sobre o fundamento, edificados sobre o fundamento, o processo da edificação é ajuste e crescimento. Eu ajusto e vou sobrepondo, certo? Aí vai havendo crescimento. Ele está usando a linguagem própria da construção da época, quando não se usava de argamassa.
Como que as megas construções, e isso fala do Templo de Salomão, eram feitas? Eram pedras justapostas, certo? As pedras justapostas, elas eram garantidas, a engenharia da época determinava assim, elas eram garantidas por uma pedra principal chamada pedra de ângulo ou pedra de esquina. Ela era a pedra de amarração de toda a construção. Todo o peso da construção, todos os ângulos, toda a força, todas as linhas convergentes de força da edificação corriam na direção dessa pedra angular, que era evidentemente a maior de todas e a qual todo o compartimento estaria ajustado. Então os prédios eram retangulares ou quadrados, mas a justa posição das pedras era feita de tal maneira que a pressão das forças corria na direção da pedra angular, que por ser inteiriça, ela fazia amarração, ou seja, nos ângulos de 90 graus que ela ia formar, jungiam-se as paredes, ela era a sustentação. Se você quisesse garantidamente destruir uma construção, era mexer na pedra angular. Jesus é tomado referência, ele é rocha, ele é tomado e ele assume essa linguagem, tomado como pedra angular que os edificadores rejeitaram. Muito interessante, ele usa essa linguagem desde o Velho Testamento, do profeta, mas ele usa essa linguagem fazendo uma confrontação com os religiosos de Israel, que é muito significativo. Ele mostra que ele é a pedra que os construtores rejeitaram, para dizer o quê? Eles continuaram construindo, sem a pedra angular. Então a construção deles está comprometida com a ruína. Ela vai esboroar-se, porque não tem pedra angular. A pedra angular foi rejeitada. Eles não disseram foi substituída. Ele não disse. Foi substituída. Foi posta de lado. O que eles disseram é, não precisamos de você. Podemos construir muito bem sem precisar desta pedra de arrumação, de arrimo, de armação. Então, vai sair a construção, mas vai ruir. No tempo certo ela vai ruir. Bem, então Paulo está chegando e dizendo assim, vocês estão sendo construídos, estão se formando um edifício, e essas pedras estão sendo justapostas sobre a pedra de esquina, que é Jesus. Tem o fundamento dos apóstolos, esse fundamento é feito em torno da pedra de esquina, é ele então que faz a amarração das forças, e sobre esse fundamento lá vão as pedras sendo justapostas até que o edifício todo se forme. Aí ele está dizendo, quando esse edifício estiver formado, isso vai se constituir num santuário santo no Senhor. Aí no versículo 22 ele arremata dizendo assim, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vocês juntos vão ser a morada de Deus por seu Espírito. Então é por isso que a gente disse aqui, sem nenhum risco de cometer abuso de linguagem, que quando a igreja sai do templo, Deus sai junto. Certo? Ele não é a morada do corpo que está junto. Se a igreja entra no templo, Deus está no templo. É verdade. Agora a igreja saiu, Deus saiu do templo. Porque ele está na igreja, não no templo. Sim. Até foi rasgado para mostrar que lá dentro não tem nada. Exatamente. E que aquele véu não podia separar mais. Certo? Então veja, ele está agora com o povo. A colocação dele lá dentro não tem mais nada, é muito pertinente. Ele agora habita na igreja. A igreja é essa edificação. Aos olhos de Deus, claro que a linguagem continua alegórica, gente. Aos olhos de Deus, a igreja é um edifício santo. Então ele está tomando como pano de fundo a imagem do templo. Nós iremos lá. Vamos ao texto de Pedro, onde o que Paulo anunciou, Pedro explica. Pedro diz como funciona em termos espirituais. Aí a beleza cresce, e aí é beleza mesmo. 1 de Pedro, capítulo 2, eu vou ler apenas versículos 4 e 5. Observe. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, que seria a pedra de esquina, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados. Na minha Bíblia eu risquei isso, eu grifei o sendo utilizados. Estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Um outro versículo, Paulo diz assim, para a morada de Deus em espírito, certo?
Agora, o que Pedro está dizendo é, vocês são pedras vivas que que se aproximam da pedra angular para formarem um novo edifício, para formarem uma construção. Então, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. Sendo utilizados, é uma linguagem que Pedro escreveu sem entender. Eu não posso crer que ele, naquele tempo, para registrar esse texto, que me perdoe Pedro, quando eu chegar lá eu peço desculpa a ele, mas não posso entender que ele soubesse exatamente do que ele estava falando. É pretender muito, porque era o Espírito Santo falando através dele tranquilamente. Porque a forma, a expressão usada foi muito exigente. Quando ele diz assim, sendo utilizados como pedras vivas, depois de Paulo já ter dito, vocês estão sendo ajustados, não foi o que vocês leram lá? Estão sendo ajustados. Aí Pedro diz, sendo utilizados para serem ajustados. As pedras vivas estão sendo utilizadas para serem ajustadas. De que ajuste é esse que nós estamos falando? Vamos para o templo, porque tudo isso aqui que eles estão falando é para falar de casa espiritual, edifício santo, templo. Eles estão se remontando ao templo único e primeiro que foi construído por Salomão, nos dias de Salomão, em atenção à súplica que Davi fez. Antes de lermos o texto de 1 de Reis 6:7, eu tenho ainda outro texto que eu quero citar para vocês, é Hebreus 3:6, é mais um reforço. Mas antes de lermos o texto de 1 de Reis, há algo que a gente deve dizer aqui. Você vai ouvir o profeta 200 anos depois do templo construído, falando que Deus se refere ao templo como minha casa, e Jesus se refere ao mesmo templo, tomando aquela mesma profecia de Isaías para dizer que minha casa é casa de oração para todos os povos. Deus assume o templo de Salomão como casa dele, é onde as pessoas se confundem. Quando Jesus valida o templo como casa de Deus, e quando o próprio Deus se refere ao templo como casa de Deus, imediatamente, aí vale ler o livro de René Kivitz, onde ele explica isso muito bem, quebrando os paradigmas. Vale dizer que este referendo que Deus dá ao templo como casa de Deus é apenas o efeito bumerangue. Ou seja, da mesma maneira como você tem a Bíblia falando da mão de Deus, o olho de Deus, da boca de Deus, a voz de Deus, que não tem nada disso. Deus não tem boca, não tem olho, não tem mão, não tem voz, ele é espírito. Jesus tem, mas o Pai não. E aí estamos nos referindo à primeira pessoa da Trindade. Se é espírito, não tem nada disso. Mas ele usa essa linguagem, é o chamado efeito bumerangue, para que você entenda a linguagem. Deus toma a referência do povo ao templo, entende? Para se fazer entender. E também, por quê? Porque o templo e o comprometimento do povo para com o templo passou a figurar, como hoje, o trato que você dá à pregação da palavra, passou a figurar para Deus o movimento, a resposta de fé destas pessoas com respeito a Ele. Então, quando Salomão estabeleceu que quando orarem voltados para este lugar, aí você vai ver, depois de Salomão, quase 500 anos, Daniel orando, voltado para o templo, em qualquer lugar, se pecarem, orarem a ti voltados para o templo, ouve no céu e perdoa. Então ele não está morando no templo. Está percebendo como que o templo fica só como uma referência? Por isso é que Deus aceita a oração de Salomão e estabelece o templo como casa dele para o entendimento do povo. Tanto que, é o que leremos aqui, Salomão, na hora de dedicar o templo, ele deixou muito claro: nem os céus te contêm, quanto menos esta casa que eu edifiquei para o teu nome. Salomão foi considerado mais sábio. Eu não posso, em hipótese alguma, admitir que um sábio entenderia que o templo é casa de Deus. Ou não é sábio, né? É aquilo que a gente diz. Aonde que há sabedoria numa religião que leva a pessoa a se ajoelhar diante de um cavalo, de um dragão que solta fogo pela boca, porque tem um homem em cima do cavalo? Bem, porque é aquela história, né? O povo se ajoelha diante dos santos, mas automaticamente se ajoelhou diante do cavalo e diante do dragão que está debaixo do cavalo. É uma figura só, né? Então não tem como ter sabedoria aí. Veja, nós temos ainda como reforço disso tudo, ou ainda para reforçar a terminologia, Hebreus 3:6. Texto de Hebreus 3:6, reforço do que eu falei
na leitura do texto de Paulo e de Pedro, Efésios e 1 de Pedro. Hebreus 3,6 tem uma referência muito ligeira, que é muito significativa. Para poder entender melhor, tem que ler o 5, né? Hebreus 3, 5, 6. O texto diz assim: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Nos dias de Moisés havia templo? Certo? Mas está dizendo que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Ele está se referindo a quê? Povo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Não há mais o que discutir. Nada. Não há mais o que discutir aqui. Mas como nós estamos aqui considerando o jogo de palavras de Paulo e de Pedro, a beleza desse jogo de palavras estão sendo justapostos e sendo utilizados nesta justa posição como pedras vivas, vamos à construção. Então o primeiro texto a ler é 1 de Reis 6,7, onde... eu estou em Crônicas. 1 de Reis 6,7, onde na dedicação Salomão faz aquela oração que eu citei, acabei de citar aqui. É 1 de Reis ou é 2? Primeiro. Então ele diz assim, versículo 7. Na construção do templo, não, nessa citação, é a forma da construção, é aquilo que eu queria mesmo. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Prestou atenção nisso? O templo foi construído no Moriá, lá na ilha de Araúna. Era um lugar elevado. Segundo os historiadores, e nem precisa, basta ir lá hoje para também se dar conta disso, as montanhas mais próximas, que inclusive não ofereceriam granito suficiente para aquela construção, estavam a muitos quilômetros de distância, sem via marítima de acesso para essas pedras. Os blocos da construção da base do Templo de Salomão pesavam toneladas cada um. Num tempo em que não havia caibra, empilhadeira, trator, guincho, guindaste, caibra, né? Não havia, certo? Bem, todo mundo sabe, até porque vocês assistem aí documentários, etc., as réplicas, as tentativas de refazer aqueles movimentos, você vê que era uma coisa de louco. Bem, 120 mil pessoas foram empregadas nessa construção e morreu gente que não acabava mais. 120 mil é muita raça de gente. Pois bem, levou anos também, claro. A China faz hoje um troço desse tamanho aí em um mês, com a maquinária que tem e com muito mais do que 120 mil pessoas, né? Bem, acontece que o texto diz que estas pedras eram trazidas para o lugar de construção para serem justapostas, já previamente preparadas. Havia então, o texto não diz, mas qualquer um pode deduzir, uma planta elaborada para, atendendo a qual, a fim de que não houvesse erro, a pedra, lá no lugar da sua extração, já fosse devidamente lapidada para ter as reentrâncias adequadas aos encaixes. De maneira que quando chegava no lugar da construção, só tinha que ser justaposta, porque os ferros já tinham sido usados lá, porque Salomão estabeleceu um decreto: não quero que usem talhadeira, ferro, nada, esmeril, nada no lugar da construção. Não quero barulho de ferro, o que você leu na minha versão. A pedra tem que vir pronta. Entende a linguagem de Paulo? Justapostas e sendo utilizadas. Justapostas e sendo utilizadas. Que coisa interessante. Será que isso não te faz pensar que Deus vai se servir muitos anos depois de uma outra linguagem aproximada, quando Jeremias está lá como profeta querendo saber o que eu vou dizer, o que o Senhor tem para me dizer? Senhor, o que o Senhor vai me dizer? Senhor, qual é a palavra do Senhor para mim? Vai à casa do oleiro e lá eu vou falar com você. Aí ele chega na casa do oleiro, que não tem nada a ver, não era um templo, não era um lugar de oração, não tinha reunião de oração, não tinha outro profeta lá, só tinha o oleiro. Mas se Deus disse vai falar comigo na casa do oleiro, eu vou chegar lá, vou encontrar um anjo, né?
Ele chega lá e não encontra nada, ele encontra o oleiro tão distraído que se incomoda e ele bota assim, estava entregue à obra da sua mão, porque nem boa tarde o sujeito deu. Né? Estava lá, ó. Ele não tinha o que fazer, não vou atrapalhar. Né? Ficou olhando, Deus disse que a palavra vai vir aqui. Tá, não tenho o que fazer, vou ficar assistindo o trabalho do homem lá, até que aconteça tal palavra, vai aparecer alguém aí, vai chegar um profeta, um colega, está lá olhando. De repente, o vaso se solta, se estraga, o homem para a roda, amassa tudo de novo, está lá, como dizia um oleiro que morava na minha rua, está lá a pepita de barro, ele chamava de pelota de barro, está lá a pelota de barro do lado, que ele poderia simplesmente pegar e fazer de novo, porque começar com a pelota crua é uma coisa, e dar continuidade ao barro já processado é muito diferente. Mas ele pega o mesmo vaso e faz tudo outra vez com aquela massa. Quando Jeremias vê aquilo foi novidade para Jeremias. Jeremias esperava outra coisa. Jeremias olha, não jogou fora, está fazendo de novo. Aí o Senhor diz, viu que fez esse oleiro? Vocês são assim para mim, na minha mão. O vaso se estragou, ele fez outro vaso. Isso chamou sua atenção, não chamou? Vai lá perguntar ao povo, posso fazer assim com vocês? Porque vocês vão se estragar o tempo todo. Eu posso fazer isso, fazer tudo de novo? Começar outra vez? Quando se estragar? Paulo chega e diz assim, vocês estão como pedras vivas. Aí Pedro diz, alguém se utiliza da pedra viva que já foi devidamente lapidada para fazer o encaixe no lugar certo para a construção. Quando ele projetou a pedra, Efésios 2:10. Vamos ler. Você leu que eu e você, cada um de nós é uma pedra desse templo, certo? Nós lemos agora que as pedras foram preparadas naquele templo, essa é a lição, anteriormente, já vieram preparadas para o lugar do encaixe. Quando é esse anteriormente? 2:10 de Efésios. Porque somos criação de Deus. Sabe como é que está na versão de vocês? Feitura de Deus. Certo? Artefato, manufatura de Deus, que seria a palavra correta. Manufatura de Deus. Nós somos manufatura de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A sua versão diz de antemão, a mesma palavra que ele vai usar em 1:4. Antes e antemão aponta para um tempo eterno. Então isso quer dizer o seguinte, eu sei que no ano, vamos fazer uma piadinha, o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que no ano de 1962 vai surgir uma outra geração. Então eu preciso de algumas ferramentas para estarem dentro dessa geração, para salgá-la, iluminá-la, fazer diferença, senão ela se deteriora. Bem, eu planejei, deixa eu ver quem aqui que é de 60? Ninguém? 57? Não, eu fui para 60 para botar de lado, também não. Pô, não tem ninguém de 60 aqui? Pronto, 60, década de 60. Eu planejei no coração do meu filho o Dude. Então eu vou trazê-lo em 1964, a realidade. Certo? Gente, é só ler Gálatas 1, 15 e 16. Gálatas 1, 15 e 16 dá um tapa na testa da gente, na brincadeira. Paulo diz assim, quer ver? Aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou, estava no ventre e ainda não tinha nascido, certo? Aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me chamou, como você lê em Jeremias capítulo 1, revelar seu filho em mim, para que eu anunciasse aos gentios. Não era para você ouvir assim? Aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me chamou, até aqui estou concordando com ele, eu fui chamado previamente. Revelar seu filho a mim, para que então, uma vez conhecendo o seu filho, eu fosse anunciá-lo aos gentios. Não foi nada disso que ele disse. Revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse aos gentios. Ele me chamou no ventre, mas um dia certo, ele simplesmente despertou Cristo dentro de mim, revelou seu Filho em mim, para que então eu estivesse habilitado a anunciá-lo aos gentios. Quer dizer, é Cristo em mim, não é o que eu sei de Cristo,
Não é o que eu aprendi na escola dominical. Não é o que eu aprendi com a minha experiência cristã, mas sim a revelação que Deus dá do Filho dele em mim. As marcas que já estão ali, que já foram colocadas pela cruz. As marcas que o Espírito Santo já gerou. É só com isso que Deus está comprometido. Não é com o que eu sei a respeito de Cristo. Porque o que eu sei a respeito de Cristo, via de regra, serve para mim. Certo? Segundo, vai ter o mesmo valor quando eu comunicar, que alguns pensam que é o pregar, que tem eu apresentar conteúdos de física, de história e etc., dentro de uma sala de aula, para alunos que vão usar ou não usar aquilo, entender ou não entender, serviço ou não serviço, vão ser informados. Deus quer que eu realmente fale a respeito do seu filho, mas o compromisso dele é quando é comigo, cumprindo a grande comissão, ensinando as nações a obedecer. Ninguém ensina a obedecer dizendo como que se faz, no sentido de, a regra é essa. Agora, isso. Então, eu ensino a obedecer através da minha obediência, da minha forma de viver. Então, ele revela o Filho dele em mim, isso é garantido. Por isso que eu valho para aquela geração. É a marca de Cristo em mim. A pregação fala, é viva porque fala comigo. E para aquele que não tem a marca, posso falar quanto quiser. Olha, qual é o termo técnico, né? Porque é uma palavra grega que está no Novo Testamento, de fato, mas que se tornou um termo técnico aí entre os teólogos e nos seminários para pregação, querigma, chamado querigma dos apóstolos. Por que eles não falam pregação dos apóstolos meramente, que é a tradução para o querigma? Eles chamam de querigma. Por quê? Porque o querigma, a palavra querigma, ela tem um comprometimento de significado que é mais do que pregação. O querigma, ele tinha, por exemplo, um credo. O que é o querigma? O querigma é o anúncio do senhorio de Cristo. Entendeu? Muito antes de ser o anúncio da obra de Cristo, é o anúncio do senhorio de Cristo. Eu não posso falar de um senhorio que eu não viva, que eu não experimente. Eu não posso pregar que Jesus é Senhor sem estar submisso a esse senhorio, especialmente naquele tempo, onde isso fazia uma diferença entre vida e morte. Era uma questão de status. Entendeu? Você chegar e se anunciar servo, escravo, essa era a palavra, servidor de Cristo, você estava se nivelando com a população baixa. Você estava descendo de posição. Então era muito comprometedor. O querigma tinha esse comprometimento. O querigma era anunciar o senhorio. Ninguém podia anunciar senhorio sem vivê-lo. É um compromisso muito sério. Você estaria pondo o pescoço à prova. Entende? Então, o querigma é isso. E o querigma que era a pregação apostólica, a pregação dos primeiros cristãos. O cerne da pregação era querigma. Era o anúncio de aquele que é meu Senhor, eu o anuncio a vocês. Ele me domina, então eu mostro isso a vocês. Então, Paulo diz, ele revelou o Filho dele em mim. Agora eu estou habilitado para anunciá-lo em qualquer lugar, que ele está revelado em mim. Isso é muito sério, porque é uma obra de Deus dentro de nós. Então, a pedra é elaborada por Deus. Chega no seu lugar de ajuste. Eu penso que o templo do ajuste, vale pensar aí, Paulo vai trabalhar com a linguagem do organismo vivo, mas eu penso que o templo vale o ajuntamento dos crentes, mas é muito mais a geração na qual eu, como pedra, edificando, eu sou um edifício espiritual para Deus com outros crentes dentro da minha geração. Entendeu? Porque aí é funcional. Porque aí eu me transformo em sacerdócio real. Eu exerço um sacerdócio. E é nesse exercício do sacerdócio que somos pedras vivas. É um templo que se movimenta, é um templo que tem vida em si mesmo. O tio da Esther falou para ela, você foi chamado para essa hora. Sim. Se você não se posicionar, Deus, de alguma forma, vai ter um socorro de outro lugar. Mas você foi chamada para esta hora. E ela se deu conta, e aí ela assumiu, morrendo ou vivendo, eu vou cumprir aquilo para o que fui chamada. O tio bateu, em cima da verdade no ouvido dela. Então, na verdade, essa construção das pedras preparadas antes se cumpre na nossa vida. Deus planejou essa pedra antes do lugar da construção. O lugar da construção é a geração na qual eu fui chamado. Qualquer de nós sabe que, segundo um plano eterno, poderíamos ter nascido em qualquer época. Não é verdade? Então, Paulo diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem.
Ele chama a existência. É belo isso porque é a mesma linguagem de Gênesis 1. O que você tem em Gênesis 1, aliás, eu recomendo a vocês que comprem para ler, não para pregar, a mensagem de Eugene Peterson. Ele fez uma tradução da Bíblia que é uma paráfrase, mas é uma Bíblia pregada, né? Belíssima, a mensagem, é belíssima, belíssima. Então, quando você lê a versão da criação, a colocação dele é muito pertinente, tem muita beleza aquilo. Porque nas suas versões está assim: haja luz, né? Haja separação entre céu e terra, haja ajuntamento das águas. E ele faz uma colocação onde é mais do que uma ordem divina. É uma espécie de um reconhecimento de algo que explode de dentro dele para o lado de fora. É assim muito bonita a linguagem, é muito mais intensa. E é assim que Paulo chama. Deus chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Claro, você não pode prever Deus dizendo: haja luminar no céu, sem que não existisse já na mente divina, antes de se manifestar. Certo? Deus ficou admirado com o resultado. Como um pintor que faz um quadro e depois ele admira o que ele fez. Ele planejou, é bonito, mas ele pinta e no fim ficou melhor do que ele imaginou. Agora, não que fosse novidade para Deus. Deus não se surpreendeu com o que fez. Não. Aliás, quando ele diz... viu que era bom. Viu que era bom, e é bom, e muito bom. A palavra bom, tov, não significa só bom. Ela tem dois significados e os dois são pertinentes ali em Gênesis 1. É bom e também é com B. Bom e belo. Bom e belo. Tov. Bom e bonito. Bom e bonito. Os dois significam a mesma coisa, tanto bom quanto bonito. Ó como é bonito. Ó como é bonito, né? Então, não é que Deus se surpreendeu. Ele ficou admirado com a obra de Deus, né? Agora, a questão é, ele externou aquilo que ele fez. Então, quando ele chama a existência, você está aí. Hebreus 1:3, quando diz que ele está sustentando todas as coisas criadas, isso nos envolve. Nós somos criação de Deus. Acabamos de ler Efésios 2:10. Mas criação que existe nos mesmos termos de Gênesis capítulo 1. Haja luz. Então, haja nanim, haja e deli. Entendeu? Claro. Vocês estão entendendo aí as conceituações. Haja essa pessoa que vai receber o nome de Deli. Porque assim, o que acontece hoje em dia às igrejas, para você, como a gente já fez parte de todo aquele esquema, e aí... No Rio, quando se fala de esquema, é outro sentido, sabe? Tudo bem, só ficava com a... Bom, mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? O que falava, assim, que para você nascer... não, porque você tem um negócio com Deus, então você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Para você colocar, como que fala assim... pôr em prática aquilo que Deus tinha te formado para alguma coisa. E sempre era grandioso, né? Sempre. Deu uma grande obra. Deus tem uma obra na sua vida, uma grande obra. E isso vai muito contra, porque assim, no momento que Deus me criou para essa geração, o meu dia a dia já é a fotografia. Mas não é o que você leu em Salmo 139, 13? Está escrito lá, Salmo 139, 13, está dizendo isso. Todos os meus dias... escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Vai lá. Não, mas eu quero falar assim, por exemplo, às vezes hoje eu, né, na função que eu tenho, mãe, tal, vou aqui, vou ali, tal. E muitas vezes, como a gente ficou com aquele ranço, você tem esses conflitos, né? Nossa, claro, você fica com aquele claro. O ranço só vai trazer esse conflito. Por quê? Faz uma dicotomia. Estabelece o quê? Que obra de Deus é só aquilo que você faz a partir de um título e uma localização. Então, entre nós que estamos aqui, eu e Letícia somos privilegiados, que eu tenho o título de pastor, pregador, ela é pastora, entendeu? Então ela tem um chamado, ela já não é mais dona de casa, ela não é mais mãe dos filhos dela e nem mulher do marido dela, ela é pastora, então essa é a obra de Deus na vida dela. Meu Deus.
Isso aí foi o acréscimo para ela treinar outros. Não, e detalhe que agora eu vejo muito mais Jesus ao meu derredor. Sim, é evidente. Por quê? É onde eu ia chegar em cima exatamente do que você está falando. Tudo bem que ela tem uma unção pastoral para cumprir uma função dentro do corpo, certo? Agora, na geração, ela não foi chamada para ser pastora, ela foi chamada para ser Letícia. Dentro da geração. Por quê? Porque a grande comissão não é designativo de missionários, pastores, evangelistas, profetas, mestres. Não. A grande comissão é para quem nasceu de novo. João 3,8 é para quem nasceu de novo, não é para quem tem título. Pô, e o que a grande comissão diz? Bem, nossas versões bem intencionadas empobrecem o comando da grande comissão. Tanto Lucas 28:20, Mateus 28:20, quanto Marcos capítulo 15, versículo 16 ou 16:15. Tanto um quanto o outro vão dizer assim. Marcos reduz aquilo que Mateus descreveu com mais detalhes. Enquanto Mateus diz assim, vamos ler logo o texto de Mateus. Enquanto Mateus diz assim, portanto vão, versículo 19 do 28, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, eu estarei sempre convosco. Marcos reduz a citação, ele encolhe a citação, qual é? 16. E em 16 ele vai dizer assim, 16:15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A ênfase está no verbo, vão e façam discípulos, vão e preguem a todo mundo, vão pelo mundo todo. Dá a impressão de que então é uma ordem específica, muitas agências missionárias se servem desse texto para dizer isso, você tem um chamado para ir, não é? E aí reduz, mas reduz de uma forma aglutinante, intensa e comprometedora, e confortável para a grande maioria, porque podem dizer, eu não fui chamado, fulano foi. Tá certo? O ID não era para um grupo seleto, e nós chamamos de ID, que é uma versão totalmente absurda. A colocação é vão. E o vão é uma má tradução de indo pelo mundo todo, preguem. Indo pelo mundo todo, façam discípulos de todas as nações. E o indo pelo mundo todo não significa saiam de casa, peguem uma malinha e comecem a entrar na Indochina, na Conchinchina, no Zuriquistão. Não é isso. Quanto mais longe, mais sangue. Mais ide, né? Não. Indo. Mas aí você tem 1.200 para dividir 9, dá Aqui no Brasil todo mundo quer ser missionário fora do Brasil. Então, entendeu? Indo. Quando é que você está indo? Quando é que você está indo pelo mundo todo? Você está indo e pregando e fazendo discípulos a partir do momento em que você acorda na segunda-feira. A tempo e fora do tempo. Entendeu? Você está indo quando você está atrás da sua pia, você está indo quando você está no telefone falando com sua tia, você está indo no seu escritório, você está indo no seu consultório, na sua escola, na sua loja, no shopping você está indo. Quando você falava americano, ela está ensinando. Revelou o seu filho em mim, é a goiaba goiabando. É a goiaba goiabando. Entendeu isso? Revelou o seu filho em mim. Agora, indo, eu vou ensinando. Claro, como se trata de uma comissão, eu estou sujeito a obedecer a esse comando. Então eu tenho que fazer um indo, ou aqui é que compromete, que não é em minha direção. Eu estou comprometido, eu tenho uma grande comissão. Eu não pertenço mais ao esquema de todos, eu saí de lá, certo? Eu sou soprado pelo vento. Então o meu indo é diferente do indo do meu vizinho. E é muito mais difícil assim, porque é mais fácil alguém falar para você o que tem que fazer. É evidente, reduz. E você É claro, situação claro, livre, claro. mas ao mesmo tempo Solitária às vezes. solitária. Então vai sistematizar, fica cômodo. Então o que acontece? Claro que o meu indo é diferente do indo do meu vizinho. O meu vizinho está indo para o umbigo dele. Eu não, e aí complica. Porque se eu ficar indo para o meu umbigo, eu estou saindo da rota. Eu não estou em Cristo. Porque aí eu estou vivendo na contramão de Romanos 14. O que Romanos 14 diz? Nenhum de nós vive para si.
e nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Paulo não está dando alternativa para nós. Paulo não está dizendo que é uma opção que eu faço. Em um dado momento da semana eu vivo para o Senhor, domingo. Nos outros dias eu vivo para minha família, para a macarronada que vai receber a sogra em casa. Não existe isso. Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, estamos comprometidos com o indo, entendeu? Em todo o tempo. Você veio à igreja assistir alguma coisa, você está indo. Você voltou para casa, você está indo. É o seu viver, é o seu modus vivendi. Só que é um modus vivendi que opera um compromisso, que Caio Fábio chamava, naquele tempo, de cumplicidade. Você é cúmplice de Deus. Você tem que estar consciente dessa cumplicidade. O nome disso é testemunho. É isso. Eu sou testemunha dele. Onde eu estiver, no que eu estiver fazendo. É diferente. É diferente. Gente, eu tenho uma experiência que eu já contei uma vez, e eu acho que eu posso contar no dedo onde eu já citei. Eu acho que eu posso até ter citado várias vezes no mesmo lugar, mas eu tenho muito cuidado de não repeti-la em qualquer lugar por aí, se bem que aqui eu me comprometo muito que tem uma fita ali, mas sendo filmada. Mas eu acho que, se eu já citei isso em 3 lugares no máximo, minha igreja, quando eu pastoreei, e aqui talvez entre vocês, uma experiência que me marcou muito. Eu me converti aos 16 anos. Claro que era um tempo em que nós não tínhamos essa abertura para a vida promíscua que a nossa geração tem, que veio depois do governo militar. O governo militar tinha censura para tudo. Então, de certa forma, nossos filhos estavam protegidos, certo? Era muito difícil você encontrar, era proibido, você encontrar numa banca de revista uma figura de alguém pelado. Se tivesse, tinha uma tarja em cima de plástico, escura. Fora isso, meu Deus, se quisesse ver alguma coisa que não preste, você tinha que ir naquele cinema, aqueles cinemas poeira, lá no cantinho, escondidinho, que você ficava entrando ali como se estivesse preocupado, entrando no prostíbulo, né? Era mais ou menos assim. Então, era tanta restrição, parecia regime islâmico, De certa forma, esse tipo de censura protegia nossos jovens do que via e ouvia. As músicas eram censuradas, tudo era censurado. Não estou aprovando isso, estou apenas dizendo que isso trazia uma proteção moral, porque hoje está tudo escancarado. Hoje, se você quiser assistir uma cena explícita adulterina, liga a televisão em horário nobre que você vai ver dentro da sua sala, né? Pronto, não precisa de mais nada. Hoje, as crianças com 12 anos dão aula de pornografia para a gente. Como disse Caio Fábio, estão ensinando a fazer sexo até embaixo da língua. Aí era verdade mesmo. Tem gente aprendendo. Bem, o que acontece é que eu me converti nesse contexto do regime militar, com 16 anos. E com 18, eu comecei a trabalhar, né, em uma empresa muito grande, mas na condição de estagiário, dentro da minha profissão. Então éramos um grupo de jovens da mesma idade, indo e voltando todo dia para o mesmo ambiente. Ambiente de trabalho, onde você tem aquela peãozada da braba, a coisa é chula mesmo, né? Muito brava. Tudo aquilo que era proibido ali circulava nos bastidores, com muita facilidade. 18 anos, você já tem a sua alforria para ter acesso a tudo. E eu lembro que íamos e vínhamos sempre juntos, a gente ia em algazarra, em grupo, porque saíamos no mesmo horário, 1 hora antes da peãozada, a gente saía 1 hora mais cedo, que era horários estagiários, os cobradores já ficavam nos esperando. Então era assim. O ônibus custava 1 cruzeiro. Se você pulasse a catraca, você podia dar 50 centavos para o cobrador que ia para o bolso dele. Você ganhava 50 e ele ganhava 50. E eu, crentinho, o cobrador empurrava a cara para mim, porque eu passava e empurrava a catraca e dava 1 cruzeiro para ele. E aí ele ganhava nada, né? Os outros todos iam pulando, um por vez, pum, 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 e dando os 50 centavos. Eu ficava sempre esperando, eu era o último porque eu tinha que empurrar a catraca. Ele já fechava a cara porque ele já sabia que o antipático tinha chegado. Eu empurrava a catraca, pagava 1 cruzeiro e sentava lá em paz com a minha consciência. Uma dessas vezes que a gente foi passando, era um cobrador novo, né? Então foi no mesmo dia que as 2 coisas aconteceram. Era um outro cobrador e todo mundo com a mesma roupa, todo mundo junto. Ele sabia que eu estava no bando, né? Na mesma algazarra. Aí vai todo mundo pula e tal, e eu empurro a catraca. Ele, você empurrou a catraca. Eu falei, não, mas está aqui R$1. Ah!
Ficou muito invocado, porque o real para ele não significou mais nada, ele perdeu ali. Fomos embora. Mas fez um alvoroço, chamou a atenção dos colegas, que já estavam acostumados a me ver empurrar catraca. Não questionavam, eles sabiam, é crente. Eles já sabiam que a leitura era essa, é crente. Então ninguém questionava, mas chamou a atenção. Aí fizeram as piadinhas e tal. Fomos e entramos na barca, que atravessava a poça d'água, né? E a gente sempre ficava na popa do barco, lá atrás, para pegar menos vento e ficar vendo o mar ali, e de farra, né? Para não ficar no meio do povo. Um deles puxa uma revista pornográfica. Mas, gente, isso me marcou até o dia de hoje. Estou falando de 40 anos atrás, né? Quase. Ele puxa uma revista pornográfica e eles juntaram que nem urubu em cima da carniça em volta deles. Aí, o que puxou a revista pornográfica, estávamos todos juntos, assim, né? Quando ele puxou a revista, que o bando foi divertido. Ele levantou a revista, aí me olhou, quando ele olhou, ele abaixou a revista. Como se dissesse, aquele ali não, né? Não vamos ofendê-lo, não vamos oferi-lo, não vamos... Como se pedisse desculpa. Eu me afastei para deixá-los à vontade, fiquei do outro lado, e eles começaram a ver, etc. E comecei a notar que alguns foram saindo. E depois a revista sumiu porque foi criando uma situação constrangedora. Porque eu fiquei sozinho, lá do outro lado. E eles me respeitaram. Então, esse tipo de diferenciação tem a ver com o indo. Você está consciente da sua cumplicidade. Eu não disse nada disso para eles, gente. Estamos falando de uma época em que a igreja não se pronunciava, a igreja não tinha voz pública. Não tinha, certo? Há 40 anos atrás, a igreja não tinha voz pública. Não existia isso. Não, isso aí hoje que nós temos é barulho de feira, né? Pintinhos de feira. O negócio está vulgarizado, banalizado. Naquele tempo não. A igreja era restritiva, tinha o seu gueto lá. Ela estava na contramão da sociedade, mas era respeitada. O crente era tido por inteligente, porque tinha muita leitura, tinha uma linguagem apurada, certo? Ele tinha mais cuidado com o que falava, pagava as contas, né? Não precisava que os lojistas, como em Ribeirão Preto fizeram, estava falando agora para o Carlão, proibiram crédito para pastores. Isso foi há uns 15 anos atrás. Então, os crentes pagavam as contas. Então, era, sabe, era a etnia de Deus, a etnia santa. Mas eu não anunciei isso para eles. Eu disse a vocês, eu entrava no ônibus fazendo a mesma farra. Eu ia para a barca fazendo a mesma farra, o mesmo alvoroço. Dando a corrida, as gargalhadas, aquelas piadinhas de nada, adolescente ri de qualquer coisa, certo? Era assim, do mesmo jeito. Mas quando entrava nas questões morais, eles tinham a sua própria leitura. Não era um estereótipo de santidade. Simplesmente sabia que, eu estou dizendo a vocês, inclusive, a própria sociedade favorecia o governo militar. Então, esse indo está impresso em você. Naquele tempo isso era muito acentuado. Então, hoje, temos que brilhar um pouco mais, né? Hoje, onde todo mundo é luz, não é? Todo mundo é luz, porque quem não é crente é evangélico, então todo mundo é luz, e quem não é evangélico nem crente é gospel, né? A gente tem que se defender ainda. Hã? Oh, maravilha, que coisa boa. Então, tá como o diabo gosta, né? Então veja, hoje, o indo, a consciência de cumplicidade tem que ser muito mais intensa. Eu tenho que entender que eu vou fazendo diferenciação em toda a ambiência. Vocês sabem que a igreja presbiteriana, também a metodista, ela favorece o esquema de apadrinhamento de batizando, né? A criança, o bebê é batizado e você bota padrinho lá, como na igreja católica, tem o padrinho. E nós temos gente da nossa família que quis que fôssemos os padrinhos do seu filho, porque a criança ia ser batizada na igreja presbiteriana, o pai é presbiteriano e a mãe católica. E aí, ela queria que fôssemos padrinhos nos moldes do que ela entende na igreja católica. Que o padrinho vai virar uma espécie de sacerdote da criança. É um segundo pai, uma segunda mãe, e vira uma proteção espiritual para a criança. Então nós houve uma dificuldade, tivemos uma dificuldade muito séria de agenda para poder cumprir, e ela ficou muito abatida. O meu cunhado conseguiu um outro casal para fazer o papel lá de padrinhos, e ela começou a lamentar muito
Por quê? Meu filho vai ter como padrinho o pastor, né? Meu cunhado que é pastor. E na cabeça dela, a Lília é pastora também, então, meus cunhados que são pastores. Então, olha a troca que foi feita agora. Nós chegamos para ela e dissemos, olha, antes de sermos padrinhos, nós somos tios dele. E uma vez que nós somos tios dele, nós não vamos amá-lo e cuidar dele como padrinhos. Isso é uma vinculação sem valor, bem, nenhum. Nós vamos amá-lo e cuidar dele e ter o cuidado que como padrinhos provavelmente não teríamos, porque somos tios, porque amamos. É por causa do amor que temos por ele. E aí não precisamos falar muita coisa. Houve situações. A criança adoeceu não uma vez só. A criança esteve lá em casa com eles e ela viu o envolvimento dos padrinhos com a criança. Ela viu que a coisa era diferenciada. Era mais do que padrinhos e tios, eram cristãos agindo. O indo, ele pervade a sua vida inteira. Você está todo comprometido. Basta acordar e você está indo. Basta acordar. Por isso é que prevalece a questão do testemunho. Porque você está indo como luz. É a linguagem de Paulo em Filipenses 2,15. Você é luz no meio de uma geração que está em trevas. Não é? Então, isso tudo aqui, exato. Isso tudo aqui para falar do fato de que ele preparou a obra, ele sabe em que geração você teria que vir. E aí, ele já potencializou você para cumprir aquela obra dentro daquela geração. Você só tem que se achar, só tem que estar consciente desse lugar. Porque quando você não está consciente, olha o problema da sistematização. Isso não é para mim. Isso me lembra, já contei a vocês, a história de, em 89, 90, no ano de 90, então há 22 anos atrás, né? No ano de 90, eu cheguei, em fevereiro de 90, cheguei com Lília Pirassununga, e Lília já estava grávida de Laís, e aí fomos recebidos na igreja, não fomos recebidos na igreja, nós estávamos indo para uma igreja onde nos hospedaríamos e ficaríamos lá um mês. Não tinha ninguém na igreja, a porta aberta, entramos, né? A linguagem que eu falei aqui antes, no templo dos crentes. Chegamos lá, sentamos e ficamos esperando, o telefone tocando. Quando o telefone tocou, eu ainda pensei assim, que bom, agora vamos saber que a gente está aqui porque alguém vai atender o telefone. Ninguém veio. Aí eu me levantei e fui e atendi. Quando eu fui atender, pastor, não, aqui é o pastor Kleber. Não, é o pastor Kleber mesmo. Falou pastor, pensei que a pessoa estivesse se referindo ao pastor da igreja. Não era comigo que queria falar. É com o pastor mesmo. Eu falei, mas como é que você sabia que estava aqui? Não, é que a gente sabia que o pastor ia chegar. Pastor, pode vir aqui? Eu falei, onde é aqui, bem? É na Santa Casa. Hoje eu sei onde é a Santa Casa de Pirassununga. Naquele tempo eu só conhecia aquele caminho, da rodoviária até a igreja, que você pode fazer a pé. Até hoje, é o mesmo lugar. Bem, eu só sei chegar onde eu cheguei. Por que você precisa que eu vá aí à Santa Casa? Porque tem um homem endemoniado aqui. E eu sou fulana, sou membro da igreja, sou enfermeira aqui. Tem um homem endemoniado aqui, caído no chão, e o médico, que é espírita, trouxe a injeção para aplicar nele, o sossega-leão, e ele está todo amarrado. E eu disse, não, espera aí que eu vou trazer um pastor da minha igreja que vai orar por ele, o senhor vai ver que é demônio. Depois o senhor decide se o senhor aplica a injeção ou não. E ele agora pediu para eu ligar então, porque ele quer aplicar a injeção. O pastor pode vir aqui orar? Eu falei, não sei onde é e você está aí. Mas eu nunca fiz isso. Está na hora, bem, de experimentar. Põe a mão lá, expulsa em nome de Jesus. E desliguei o telefone. A mulher ficou falando do outro lado. Aí é evidente, né? Passou uns minutos, o telefone toca de novo. Quando o telefone toca de novo, quando eu atendo, aí eu atendi outra vez, né? Já imaginando qualquer coisa, a mulher diz, pastor, deu certo. Ainda bem, né? Veja, mas eu nunca fiz isso, está na hora de experimentar. E aí ela contou, depois levaram o homem lá, né? O patrão dele o levou, realmente estava com as marcas da corda, a gente conversou com ele, orei com ele mais uma vez, mas ela simplesmente foi lá, expulsou o tal demônio que ela cria que tinha, o homem ficou livre e diz ela que o médico falou, e eu sei mandar entrar, não sei ainda fazer sair. O tal que era espírito. Foi assim que ela disse. Sei mandar entrar, não sei ainda fazer sair. E ela soube fazer sair. Gente, a sistematização é um problema sério. Agora, para terminar, porque já deu 10 horas, eu quero só fechar. Veja, nós lemos
a determinação da construção. 1 de Reis 6:7. Agora vamos ler, e aí eu termino, a dedicação que foi feita do templo na oração de Salomão. Eu vou pegar só um versículo da dedicação, 2 de Crônicas 7:15. Vocês sabem que temos o famoso versículo 14 de 2 de Crônicas 7. Eu vou ficar com 15. No 15 ele diz, é Deus respondendo. Aliás, na dedicação, é Deus respondendo desde o versículo 13. Eu vou ler só o 15. O 14 é aquele famoso, se meu povo que se chama pelo meu nome. Mas veja o que Deus diz no 15 a respeito do templo que estava sendo consagrado, do qual nós como igreja somos tipo, certo? Somos antítipo. De hoje em diante, Deus dizendo, olha a promessa, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Eu preciso lembrar a vocês que esse templo desapareceu 500 anos depois. Então esta promessa estava vinculada àquelas paredes? Com certeza não. Porque senão Deus teria cometido um erro tão grave, os judeus pensam. Certo? Para sempre foi o que Deus disse. Mas o templo não durou para sempre, não duraria. A igreja é eterna, o templo não. Então esta promessa é nossa. Mas qual é o quilate da promessa? Meus olhos estarão sempre atentos. Meus ouvidos estarão sempre abertos à oração que se fizer neste lugar. E eu acho que o suprassumo é quando ele diz, meu coração nele sempre estará. Isso é belo demais, não é? Quando você entende, aí associando a 1 Coríntios 6,19 e 2 Coríntios 6,19, só muda o livro, o capítulo e o versículo é o mesmo, Paulo dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que você acabou de ouvir? Deus dizendo a respeito de você que habita este corpo, meus olhos estarão sempre aí e meu coração estará sempre aí. E meus ouvidos estarão sempre atentos à oração que daí vier. Por isso que não podemos... É por isso que nós não podemos aceitar a ideia do templo ser casa de Deus. Casa de Deus, Hebreus 3,6 já disse, somos nós. Eu queria tirar uma dúvida, eu chamo assim. Sim. Primeiro, a igreja, o prédio engloba o templo, certo? Mas, então, nesse templo, quando no ajuntamento, eu acho que esse sentido de igreja ficou agora meio... Por que o prédio virou uma coisa tão importante? Porque eu vejo que no ajuntamento hoje não existe uma coisa... que quando se fala do encaixe das pedras, eu não vejo, eu particularmente estou talvez com olhos negativos, mas eu não vejo o encaixe... Vai ficar mais claro quando falarmos de organismo. É muito mais intenso. Então, não tem encaixe das pedras. Não tem. Cada junta, está escrito lá, cada junta fazendo a justa operação gera o crescimento. É o que veremos semana que vem. Vem no prédio, ele vem simplesmente isoladamente. Ele vem usufruir as benesses do templo no qual Deus está. Olha os complicadores. O amor de Cristo hoje não está na convivência, está muito isso. Você lembra que é uma expressão, uma palavra muito repetitiva minha, de que a igreja estabeleceu muita coisa entre o adorador e Deus, e o nome dessas coisas é púlpito, cadeira, reunião, agenda, templo. As coisas passaram a ter mais significado, ou passaram a ter significado que não precisavam ter. Já visto que essa outra situação de ninguém se envolver, porque um se envolve, outro se envolve, então eu não tenho essa coisa, ficou cômodo. Mas o pior que eu vejo mais crítico é essa falta de coinonia, de relacionamento, então, de amor. Por quê? Porque se desvinculou o sentido de corpo de Cristo do povo para o lugar ou o que se faz no lugar. Então, a pedra, quando ela está na construção, ela tem que ter a pedra angular, senão não fala, né? Exato. Eles não estão na pedra angular. Isso, aí não há arma, isso, aí não há fixação. Então veja, o que vamos ouvir? Acabou o culto? Não tem comunhão. Olha, o que vamos ouvir em termos de organismo?
nós vamos ouvir o que Paulo disse em 1 Coríntios 14, 26. O que vocês vão fazer? Quando se reúnem, um tem salmo, outro tem isso, outro tem aquilo, faça de tudo para edificação. O que ele está dizendo? Nós somos interdependentes. Eu vou ao encontro dos crentes na consciência de que vou receber alguma coisa. Nós temos, especialmente em Rio Claro, eu acho que não é só Rio Claro, mas isso é muito acentuado lá, eu digo isso há 20 anos. Rio Claro tem o que eu chamo de caráter paroquial. É muito forte no sul do país. O que é caráter paroquial? O sacerdócio. O pastor está para os crentes como o padre está para os seus paroquianos. Então o paroquiano, ele não se serve da membresia, nem existe isso. Ele se serve do pároco. Os crentes hoje, e hoje os sacerdotes evangélicos estão alimentando isso, porque isso é bom para eles, isso é poder, é titulação, é honra, é status. Uma vinculação de usos de serviço. Então eu vou ao templo me servir do sacerdote, dos dons e talentos dele. Eu não quero nem saber se fulano tem alguma coisa que pode me acrescentar. Ele é fichinha, ele não tem título, ele não tem a unção. Lembra que eu falava a vocês que um dia resolvi quebrar pau na igreja e dizer, hoje não oro por ninguém quando o culto acabar. Aí botei um presbítero lá que já morreu no corredor para cada um passasse, que quisesse oração, o presbítero orasse. Porque eu não podia nem sair do meu lugar, era só minha oração que valia. Eu estou de lá vendo uma viciada que passa, viciada não em crack, ela era viciada em coisa pior, em oração pastoral. Então ela passa e ele ora por ela, porque ela para e perde a oração. O coitado estava lá, né, de sacristão, orou por ela. Quando eu desço, a mulher chega e diz, pastor, vai orar por mim? Eu falei, não, Galdino já orou por você. Ah, mas não foi a oração do pastor. Eu falei, se você quiser que eu ore, agora mesmo. Não ia dar certo, né? Então, o povo vai na igreja e não quer nem saber se tem, e perde. E como perde. De vez em quando, algumas pérolas me aconteciam. Eu tinha um dia reservado para ouvir os crentes, que era as terças-feiras. Então eu me lembro de uma mulher que ligou, e marcou um horário da terça-feira, membro da igreja. E isso foi numa quinta. Marcou o horário para na terça, entre a quinta e a terça haveria o culto do domingo, para ter o horário comigo. E teve o culto do domingo. No domingo ela estava lá, é claro. Porque também eu nunca prestei como pastor, nunca escondi. E eu dizia, você marcou um horário comigo terça-feira, se faltar domingo, eu falto terça. Você quer um horário comigo? Vem ouvir a palavra domingo, que aí terça eu te ouço. Mas se você não vier me ouvir na terça, você não vai me ouvir, não vier me ouvir no domingo, não vai me ouvir na terça. Fala no telefone. Aprenda a não prestar. Isso só dava certo que eu não prestava. Aí ela foi. Não estava no culto. Aí ela foi no domingo. Ela foi no domingo e quando acabava o culto, eu ia lá, cumprimentava o povo, batia um papinho com um e outro. Quando ela vai saindo, ela me cumprimenta. Eu disse, seu horário fulano, terça-feira, não esqueça. Não precisa mais, pastor. Ah, não, já se resolveu? Não é isso, é que eu já tive a resposta hoje na pregação, não preciso mais. De vez em quando surgiu essas pérolazinhas, entende? Mas é claro, na igreja, e quer ver uma coisa que era trágico? Na igreja, você pode perder muita coisa por não se dar conta de que os dons estão distribuídos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Uma coisa que era muito irritante para mim, gente. Eu levava pregadores na minha igreja. E geralmente só levava quem eu conhecia, quem eu gostava, quem eu queria que o povo ouvisse porque eu gostava de ouvir, eu queria ouvir. Eu dizia, fulano, e eu levava como Dorcas, pastor Jaderson, que vocês ouviram lá na meu jubileu de prata, pastor Jaderson vai pregar domingo que vem, por favor, gente, não me vergonhe, venham ouvir o pastor Jaderson. Eles não iam. Não iam? Não, porque não era eu que ia pregar. O cara dava de 10-0 na minha pregação, entendeu? Olha, dava de 10-0 na minha pregação. Dorcas era minha, como é que eu dizer, minha referência de pregadora. Era com ela que eu aprendi a pregar. Dorcas ia pregar, eles ficavam em casa. Porque na verdade não é que queriam só me ouvir. Não, é que eles tinham certeza deles de que a unção eu tinha, o outro eles não podiam ter certeza. E aí eu estou lá, estou imantando, quem sabe, devia ser isso. Alguma coisa obscena daí para baixo. Mas esse tipo de obscenidade ainda existe na cabeça do crente. A ideia do templo, o lugar ser casa de Deus, favorece isso. Ajusta todas essas, favorece todas essas distorções, desajusta. Vamos orar e encerrar? Herança roubada. Levante e vem para o meio.
Conhece essa expressão na Bíblia? Aquilo que você perguntou para a polícia, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Você já sabe da história da polícia, né? Agora fala para todo mundo o que aconteceu com a polícia. Não, polícia. Gente, eu caí. Polícia te abençoou. E como? Ela caiu e quando ela voltou assim, ela estava dentro de um carro da polícia que deixou ela aqui na porta. Aí ela perguntou, mas o que eu fiz para estar aqui? Agora está namorando com o sargento. Aí, o que foi que eu fiz para estar aqui? Aqui não era na casa, aqui era do carro da polícia, entendeu? Ai, Ninha. A partir de hoje ela está proibida de andar na rua. Senhor, não, mas agora é com ordem pastoral, entendeu? Senhor, não faz isso comigo, não. Então tem que ser. Olha que eu ainda não sei isso. Então, mas vocês são testemunhas de que a partir de hoje eu proibi a Ninha de sair na rua sozinha. E sozinha significa sem alguém de carne e osso junto. Para ela não vir com aquele jargão pietista de que eu vou com a Trindade. Hã? O sargento vier junto também pode. É ele que está dizendo isso. Não, vamos orar. A Aninha faz aniversário hoje. Ele está dizendo que você está namorando com o policial lá do carro que te deu carona. Depois você pode dar uns tapas nele lá que eu autorizo. Olha, a Aninha hoje está fazendo 76 aninhos. Nós vamos abençoar a vida dela. Foi uma alegria para mim. Olha, é uma velhice que, no mínimo, a gente inveja que ninguém aqui quer deixar de chegar lá. Eu lhe garanto que ninguém quer deixar de chegar lá. E depois que chega, quer ir além. Vamos orar por ela. Glória ao teu nome, Pai. Nós te louvamos com gratidão em nossos corações. Tenho absoluta certeza e tranquilidade para dizer que aqui a igreja representada por esse pequeno grupo de irmãos tem um só coração e uma só mente a respeito de Aninha, tua filha. Todos a amam. Ela é essa diaconisa silenciosa, serviçal, que ora, que intercede, que abençoa, que mexe aqui e ali, que põe alguma coisa, que enfeita, que arruma, que ajeita, que recebe. Glória ao teu nome. Te bendizemos por sua vida. Ela é preciosa para todos nós. A Aninha faz parte daquele pequeno grupo de pessoas que representa-se insubstituível. Não pode sumir, desaparecer porque faz falta. Nós te bendizemos por sua vida. Ela é preciosa. Ela é preciosa nesta casa, ela é preciosa na tua casa. Nós te louvamos porque o Senhor a tem guardado, a tem protegido. Rogamos que na altura desses seus 76 anos, o Senhor a cubra com graça e renovação de saúde. Que o Senhor lhe renove as forças físicas. Pai, estes ossos, as articulações, esses músculos, que o Senhor esteja dando uma tonicidade maior. Que o Senhor esteja tonificando a tua filha. Que o Senhor esteja enchendo o seu coração da alegria da tua presença. Alegria pela tua palavra. Alegria pela comunhão dos irmãos, que sabemos que é a sua característica. Ó Deus, nós te louvamos pela sua vida e no teu santo nome a abençoamos. Agradecidos porque o Senhor a tem protegido, o Senhor a livrou do mal, o Senhor impediu o mal maior, o Senhor tem guardado a Aninha, mas rogamos que continues a guardar, que a tua promessa se cumpra, ó Pai, de maneira que teus anjos se acampem ao seu redor, para guardá-la, guardar sua entrada, sua saída, o seu sono, sua noite, ó Deus, de solitude nesta casa, na tua infinita misericórdia, a bênção do Senhor repouse sobre ela. Recebe nosso louvor, nossa gratidão pela vida de Aninha, porque a temos conosco, e multiplica sobre ela as tuas bênçãos segundo o desejo santo do teu coração. Em nome de Jesus, abençoamos a tua filha e também te agradecemos a oportunidade da tua palavra esta noite, refletida e aqui compartilhada com teus filhos. Em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado.